Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis. Hoje falando a respeito desta relação com o paciente, com o cliente, o atendimento, esta necessidade de saber os limites, as dificuldades em estabelecê-los, etc. A todos os nossos patrocinadores nós agradecemos, em especial a Clínica Dr. Wilson Davis, a Dilu Uniflex, o Colégio Madre Bárbara, as bebidas Fruc e também a Casa Nostra, que você encontra o melhor em vinhos, em queijos. E temos uma série de outros patrocinadores, como a Estética da Odite Leão, o Vavá, que nos faz sempre o programa de moda, não posso nunca deixar de citá-lo aqui, a loja Veste Bem, a Ótica Haas, a Joalheria Rexel, o Colégio Madre Bárbara, a Compasso Calçados. Olha, gente, é uma turma, o Jardim Luz, que eu tenho até dificuldade em citá-los todos, mas todos estão na nossa grade de programação, estão passando nas notas de rodapé que você está vendo e estão nos nossos intervalos comerciais. Gurias, olha, eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez seja um pouco mais difícil, mas ela trata desta questão do limite, justamente do limite. Bom, vocês recebem as pacientes, os pacientes, vocês tratam disto ou daquilo. Qual é o limite? Odite, o que tu achas? Qual é o exato limite? Eu diria que o limite é o saber receber o cliente, a paciente, e até onde eu posso ir com ela no diálogo, na conversa, não ter intimidades, eu diria, né? A gente poder conversar, dialogar de qualquer assunto, mas eu falando de uma maneira profissional, sempre respondendo de uma maneira profissional. Porque a partir do momento que eu recebo ela com uma gracinha, uma brincadeirinha, eu estou dando a liberdade que ela faça o mesmo comigo. Uhum. Então, vai depender, eu acho que exatamente hoje a gente falando da questão da qualidade do atendimento, como é que eu quero que tu tenhas a imagem da Odite lá fora, né? Como é que ela vai passar para a Eveline, para a Pama, falando do meu trabalho. Se ela é recebida de brincadeirinha, né? Talvez até de traquejos, diria, né? Ou a postura ou a veste que eu estiver utilizando. Eu acho que isso é uma questão, aí mostra até onde vai o meu limite. Porque eu, particularmente, lido com as questões, eu diria também, não digo mais delicadas que as gurias, porque cada uma tem a sua responsabilidade, o seu comprometimento, mas eu lido com questões, às vezes, de meninas expondo o seu corpo para mim, né? Ela está ali de biquíni. Tu tocas muito também, eu toco, né, na pessoa, eu vejo daqui a pouco uma parte do corpo que ela não expõe para todo mundo, né? Então, eu sempre brinco com algumas, e eu trabalho com depilação, eu trabalho com bronzeamento a jato. Então, eu sempre digo para as gurias, sorriam, você está sendo filmada, né? Porque a gente está num ambiente entre eu e aquela pessoa. Então, assim, é muita intimidade, né? Então, eu tenho que passar para ti vires a me procurar para um serviço, porque realmente tu confiou na tua colega que indicou, ou alguém falou bem do meu trabalho. Porque não é fácil tu te expor para uma pessoa, né? Então, eu acho que... E eu também tenho que passar uma confiança e uma conversa que eu não manejo. Eu vou prometer a ela que vai estar tudo bem, que ela vai sair satisfeita, mas mostrar o profissional. E aí também a gente falou anteriormente a questão de amigos e separar. O que eu sempre gosto e procuro fazer assim, tu pode ser minha amiga, mas aqui dentro tu veio me procurar o meu serviço, então eu vou fazer o serviço que tu me solicitou. Acabou, a gente pode sentar, a gente toma um cafezinho, a gente conversa, mas no momento que eu estou ali naquela sala, eu sou a profissional que estou atendendo a Eveline. Esta relação negocial é extremamente profissional. E eu gostei do que tu falavas, até porque na Univartes eu trabalho justamente com a questão da gestão de pessoas. E é muito interessante, tu vês,
que a única possibilidade de se estabelecer esses limites justamente é o que vocês estão dizendo e a questão ética que levantaste bem, né? Este princípio que tu tens é um princípio de autonomia, mas saberes exatamente o que tu tens para fazer e o que tu estás fazendo ali. Tu não estás ali te divertindo, né? Porque eu diria assim, não adianta tu ter um ambiente bacana, aconchegante, tu ser bonita, mas tu não saber receber, tu não saber acolher, né? Tu achas isso, continuando, tu achas isso difícil, esta questão do acolhimento? Mas eu quero que tu responda depois. Quais são esses limites para ti? E eu vejo esta questão... tu acabas não tocando muito no corpo, né? Mas indiretamente tu tocas porque tu acabas ajudando, educando a pessoa à alimentação correta que vai modificar o corpo. Sim, mas faço então a avaliação nutricional, onde eu vou fazer verificação de gordura e sim faço, né? Então eu sempre peço que o paciente então deixe uma roupa confortável e leve, pronta ou quando ele quiser ele já pode ficar me esperando com uma roupa confortável. Tem um paciente inclusive que sempre está de roupão, quando eu chego ele já está com um roupão e com uma bermuda de futebol, uma bermuda muito leve. Então eu deixo à vontade que ele utilize a roupa que ele considera confortável para mim fazer a avaliação. Aí eu aviso, olha, daqui a um mês a gente tem a nossa nova avaliação, tu esteja, então, com a tua roupa confortável. E ele adora isso. Então, eu acho muito bacana que ele se sente super à vontade. E qual é o limite, né? Então, a gente tem que realmente... inicialmente, eu acho que demonstrar a postura profissional. Olha, né, a maneira que a gente lida inicialmente é o que vai acabar deixando uma imagem para esse paciente, para ele confiar em ti. Então, à medida que a gente conquista esse espaço, realmente, a gente tem essa questão do limite e com o corpo. Então, muitas pessoas se preocupam, eu não estou, né? Ou querem esconder, ou não ficam à vontade. Eu sempre deixo muito, muito à vontade. Utilize uma roupa bem leve, que tu prefira. Se tu não te sentir bem, a gente não vai fazer essa avaliação agora, né? Então, eu acho que... E é uma coisa minha também, né? Eu acho que... Primeiro, eu tenho que sentir que o meu paciente está bem à vontade, está bem comigo. Olhem, aí eu vou explicar toda a necessidade dessa avaliação, porque a gente vai ter o resultado daqui a um período, a gente vai ter um comparativo de resultados, de medidas. E mais do que o peso na balança, esse resultado, para mim, é fundamental, porque as pessoas se baseiam muito na balança, né? E eu sempre falo que balança não é o principal marcador. A gente tem N marcadores e a composição corporal é essencial. Então, à medida que o paciente realmente está tranquilo e me permite essa avaliação, né, que é muito tradicional de qualquer profissional, a gente tem essa avaliação da composição completa, e aí a gente faz, e à medida que ele vê resultado, ele normalmente se sente mais à vontade ainda. Então, como eu já tive casos de uma paciente com maior composição de gordura, não se sentia à vontade, ela sempre utilizava uma roupa, um vestido, né? E à medida que ela foi perdendo peso, quando eu chegava, ela já estava realmente com a roupa pronta, pode medir. Então, para mim, é uma recompensa muito grande. Além dela ter tido seu resultado excelente, a gente também assim tem a recompensa para mim também, porque, né, à medida que ela foi perdendo a vergonha, se sentindo bem, o que eu percebo? Que ela realmente está se gostando, a ponto de realmente estar muito à vontade comigo, não ter mais vergonha, não tá muito bem. Então, para mim, isso também é uma recompensa muito grande. E a questão do limite, então, a gente percebe esse resultado quando os pacientes se sentem bem e quando o resultado aparece, né? Mas o limite sempre é a gente poder deixar muito claro qual é a separação. Eu acho que ser muito educado e na questão do profissionalismo de dizer com licença, né? Ou eu sempre explico o que é que eu vou fazer a medida do teu braço, né, o que eu vou estar fazendo, porque daqui a pouco ele não está preparado que eu passe a fita métrica na cintura. Eu digo, olha, eu vou pedir para ti levantar o braço, para mim passar a fita, eu vou medir a circunferência, e assim eu faço. E eu acho que eles se sentem muito seguros, porque eles sabem o que eu estou fazendo, né? Me desculpe qualquer coisa, enfim, eu acho que é uma abertura que eu estou dando de explicar e fazer com que ele entenda o porquê que aquilo é necessário e como vai ser. Eu acho que é bacana maneiras que tu tá colocando, porque tu tá mostrando para que tu foste até a residência dele, né?
Porque ela que faz um trabalho domiciliar é bem delicado também, né? Como ela acabou de expor, um paciente te receber de hobby, né? Puxa, talvez tu levasse um primeiro impacto, um susto. Mas aí entra a questão, né? Tu também foste com o teu objetivo mostrar o seu trabalho. E da mesma forma o limite que ele tem contigo. Ela, né? Eu vejo ela como a minha nutricionista. Eu estou respeitando... Mas da mesma forma que tu falou é delicado também, eu acho, né? Sim, e só da mesma forma que tu falou, se tu der abertura para uma piada inicial, para uma brincadeira inicial, né, tu tá dando abertura para que a pessoa retribua. Então, inicialmente, essa postura, então, nesse momento é fundamental que tu tenha uma completa seriedade e não dar essa abertura, né? Se ele está de roupão, eu faço uma brincadeira muito sutil, né? E para impedir que dê mais algum outro comentário, alguma outra coisa. Então a gente tem que saber também separar essa questão. Pama, tu sabes que as gurias falando e eu pensando aqui, Freud se preocupava muito com esta relação, né, com o paciente, os limites, a questão da dependência, a questão da projeção, né, a questão da transferência. Como é que tu lida com isso? Porque nós sabemos que hoje, com tanta carência no mundo, com tanta carência de afetividade, sadia e tal, as pessoas acabam fazendo as coisas que tanto vocês psicólogos tentam evitar, né? Como tu lida com isso? Primeiramente, eu só queria complementar essa questão do limite que foi discutido pelas meninas, que eu acho muito importante o equilíbrio, né? Então, nem um atendimento frio demais, nem um atendimento invasivo demais, né? Tu tem que encontrar aquele meio termo e conhecer o teu paciente, conhecer o teu cliente, até onde tu pode chegar com até onde tu tem que cortar ou tu tem que deixar ele à vontade, né? Então eu acho muito bom encontrar o equilíbrio para te não ser invasivo demais ou não permitir que ele seja invasivo demais contigo e também não tratar com frieza, porque ninguém merece ser tratado com frieza, né? Ninguém procura isso. Agora, respondendo a tua pergunta, para a psicologia, as pessoas vêm com muita carência, né? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para acolher o paciente. Então, o nosso trabalho, ele é muito mais íntimo do que o trabalho das meninas, em comparação, né? Ao mesmo tempo que tem aquela diferenciação, né, de que esse trabalho íntimo é dentro do consultório, né, mas é uma proximidade muito grande que tu tens com esse paciente que te procura. Então ele vem, ele coloca as questões mais íntimas dele para ti, né, ele deposita em ti coisas que ele não conta para outras pessoas, né, frustrações, dores, experiências. Então tu cria um laço de intimidade, de vínculo profissional com aquele paciente, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de acolher o que ele está dizendo. E esse também é o diferencial dos profissionais de psicologia, porque sempre se teve, desde a época de Freud, como tu colocaste, essa preocupação dele, né? E ele foi meio que formulando questões referentes a esse impasse de vínculo, né? De pacientes que idealizam o seu psicoterapeuta, né? Que criam um sentimento, né, de amor, de carinho pelo seu psicoterapeuta. E isso é completamente comum